Amém. Amados, essa ministração de hoje, ela serve para duas coisas, somente. Ou ela serve para corrigir, para te corrigir, fazer você entender e mudar a sua postura, ou ela vai realmente instruir você, já que você já está no caminho certo. Ou ela vai te corrigir por não estar vivendo e entendendo o que a palavra nos ensina, ou ela vai colocar ainda mais lenha para que você não venha se dispersar com o passar do tempo. Mas, como nós estávamos falando, essa pandemia, ela veio revelar algo muito interessante, porque aquilo que estava escondido através de alguns sentimentos, de alguma postura dos servos de Deus, começou a aflorar de forma muito gritante. Por quê? Porque o desemprego, porque as dificuldades, porque o medo, porque o perigo que estava batendo a porta, começou então a falar mais alto e as preocupações e o medo das pessoas começou a aumentar. E, consequentemente, o desânimo começou a tomar muitas pessoas. Planejaram tantas coisas para este ano e, de repente, nada se cumpriu. As coisas não foram como você esperava. E você quer achar um culpado. Você quer pôr a culpa na China, você quer pôr a culpa num governante, você quer pôr a culpa nesse ou naquele, você quer pôr a culpa em Deus. E, amados, não tem. Tudo que nós estamos vivendo e passando, tudo que nós estamos vivendo e passando no mundo todo, não tem um responsável e um culpado. Sim, talvez você queira culpar Adão. E é o mais perto que chegaremos da causa raiz do problema. Mas lembre-se que tanto eu como você também somos um Adão. E se estivéssemos no lugar dele, faríamos talvez a mesma coisa num curto espaço de tempo. Talvez até antes do que ele fez. Então não existe aqui uma caça a responsáveis, culpados. Você é responsável somente pela sua vida e pelo seu ânimo, pelo que você constrói. E o que acontece no mundo e as circunstâncias não estão ao nosso alcance, mas sim do Senhor. Eu falava esta semana com uma irmã sobre esta palavra e até falei para ela, olha, ela trouxe alguns questionamentos. E eu falei, olha, por coincidência ou por uma confirmação do Senhor, é sobre isso que nós vamos falar domingo. Então não ache que é uma coisa particular, e é para você isso. Mas é muito interessante porque as pessoas estão desanimando e não conseguem entender que as circunstâncias, elas mudam o tempo todo, mas nós temos que ser contínuos, constantes. E as coisas vão piorar, e as coisas em algum momento vai melhorar, e depois vai piorar de novo, e depois vai melhorar, e talvez vai piorar, depois melhorar. Nós não temos controle sobre nada disso. Como nós falamos domingo passado, não existe uma regra exata e perfeita. Nós inventamos isso nas nossas igrejas e ensinamos. Quem era o povo amaldiçoado? O povo de Canaã, o filho de Noé chamado Cã. Ele era o povo amaldiçoado, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, e a sua descendência morava em cidades fortalecidas, com grandes exércitos, numa terra que manava leite e mel. E quem era o povo abençoado? O povo que era escravo. Nós ficamos tentando criar regras que não existem no reino de Deus, nas nossas vidas e no mundo em que vivemos. As circunstâncias vão sempre combater-nos para nos desanimar. E aquelas, como eu falava esta semana em um velório, aquelas que muitas vezes nós estamos prontos a confraternizar, não se esqueça que o Senhor prefere o dia do velório que a confraternização, porque quando você está confraternizando, você esquece daquilo que você tem que dar atenção, das coisas importantes. Mas quando você está no velório, você reflete sobre a sua vida. E eu escutava dessa irmã essa semana, dizendo assim, tão interessante como as pessoas deixam o primeiro amor. Eu quero explicar para os irmãos o que é deixar o primeiro amor. Existe uma confusão muito grande, porque normalmente
No início da conversão de um cristão, seja um homem, uma mulher, é assim. Você entrega a sua vida para o Senhor, e nos primeiros meses, até nos primeiros anos de conversão, tudo fala com você. Você vem na igreja, toca um louvor, você chora. Você se arrepia. Aí alguém vai te dar a paz do Senhor, te dá um abraço mais forte, e aí Deus fala com você, você chora. Você está andando na rua, cai uma folha na sua frente, você começa a chorar, meu Deus, porque nenhuma folha cai segundo a sua vontade, você está ali meditando a palavra, tudo te toca. Tudo te toca. Tudo comove você, e toda a pressão que você sente sobre você não é uma pressão de cobrança. Entenda isso. No início da caminhada, todas as vezes que você é constrangido porque você não se sente digno de ser alcançado pelo Senhor. Você não se sente digno de ser salvo por Ele. E isso te constrange. Mas o tempo passa. O tempo vai passando e agora o que incomoda você não é o constrangimento por tudo que Cristo fez por você. Muda. A pressão que começa a vir sobre você é uma pressão de responsabilidade. De você começa a se cobrar porque você sabe que você deveria estar fazendo mais, mas não consegue. Você deveria estar entregando mais a Deus e não está fazendo. Então a pressão e o constrangimento agora é diferente. Não é mais aquele constrangimento de você se achar que não é digno de receber toda a graça e o amor do Senhor. Mas o que começa a constranger você é porque você tem plena certeza que você já deveria estar fazendo muito mais do que está fazendo. E aí o cristão ele começa a entrar nessa inércia e começa a patinar nesse mesmo problema. Os anos vão passando, a palavra está sendo ministrada, o Senhor está te cobrando e tentando aquecer, falando desperta tu que dormes, mas você não consegue sair dessa situação, e aquele constrangimento que lá no início você tinha, por não se achar digno, agora se transforma numa pressão, numa má consciência, de que você sabe e tem plena convicção que você deveria estar fazendo muito mais e não está fazendo. Então os cultos parecem um peso para você. Eu vou lá para quê? Para apanhar? Para que eu vou ouvir a mensagem? Por que eu vou assistir isso se eu sei que Deus vai me cobrar? E o cristão começa a entrar num desânimo, porque ele começa a entender e enxergar que ele deveria ser algo que ele ainda não é. E que o tempo já o cobra sobre isso, ou não é assim? Para os novos convertidos, vocês ainda não entenderam essa segunda parte. Mas para nós que estamos há mais tempo, sabemos que é assim. Quando eu escuto uma ministração, algo, amados, quando eu estou na comunhão com algum pastor e ele fala sobre algo, eu também me cobro, eu falo, Senhor, como nós estamos ainda distantes? E não é mais um constrangimento mediante a graça de que nós não merecemos. É um constrangimento sobre ser inúteis. Nós começamos a nos cobrar porque nós fazemos tantas coisas em tantas esferas, no trabalho, na vida profissional, pessoal, relacionamentos, mas para Deus nós fazemos tão pouco. E a gente começa então a se cobrar. E isso começa a lutar contra a nossa carreira. Ou não é assim? E aí você começa a desanimar. Desanimar. Abra a tua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias 6:3. O desânimo começa a tomar a sua vida porque você sabe que você deveria fazer mais e não está conseguindo, e não está produzindo. Entenda algo. Esse grande homem de Deus nos traz um ensinamento maravilhoso aqui no capítulo 6, no versículo 3. Ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele vos virá como a chuva serôdia que rega a terra.
Tudo bem, a primeira parte aqui eu acho que talvez vocês entenderam. Mas a segunda, às vezes, fica um pouco mais difícil. Mas é a mesma coisa. Qual o problema do cristão? É que ele conhece o Senhor. Ele ouve sobre o sacrifício de Cristo, que representa a Santa Ceia, a entrega de Jesus, todo o amor que ele demonstrou, o que ele fez por mim e por você, todo o sacrifício, você o conhece e para aí. Você não prossegue em conhecer ele. Você tem experiências, você ora e as coisas começam a acontecer. Você estava passando por uma dificuldade, você falou, bom Senhor, já que agora entreguei minha vida, tudo está nas tuas mãos, as coisas se resolvem, você fica encantado como Deus te ama, mas aí você para aí. Pode passar alguns meses ou um ano, mas aí você para. E o que ele está dizendo que não é assim a vida de um cristão. Ele tem que conhecer o Senhor e ele tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Se você parar neste processo, sim, você vai perceber que o desânimo vai tomar a sua vida. Mas hoje nós vamos dar um exemplo muito prático o principal alimento que nós devemos consumir para não desanimar. Na parte B desse versículo, ele fala assim: como a alva será a sua saída, e ele vos virá como a chuva serôdia que rega a terra. O que significa isso? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer é uma relação mútua entre você e o Senhor. Mas nunca é Deus que vai dar o primeiro passo. Por isso está escrito assim. Depende de você o primeiro passo. E ele então vai cumprir a parte dele. Então a chuva serôdia, é aquela chuva, entenda o seguinte, existiam dois tipos de chuva descritos na palavra de Deus, e obviamente pela ciência também, que é a temporã e a serôdia. Qual é a diferença delas? A chuva temporã é aquela chuva que caía como se, falando do nosso calendário, é como se fosse aquela chuva que cai em setembro ou em outubro, na preparação do plantio. Ela vem, molha e umedece a terra para você poder preparar a terra e semear. Porque se não vier esta chuva, mesmo você plantando, a dificuldade de plantar vai ser enorme. Então preste atenção. Ele não está usando como exemplo aqui a chuva temporã, mas a chuva serôdia. O que é a chuva temporã? É a chuva que cai rapidamente, num curto espaço de tempo, 1 semana, 2 semanas, nos meses que antecedem o plantio, para poder romper um pouco o solo, deixar ele um pouco mais úmido, preparar para a semente. Mas ele não está falando da chuva temporã, ele está falando que esta relação de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus é a chuva serôdia. Então você vai e planta, veio a chuva temporã e você preparou e plantou. Aí o que acontece? Depois de 2 meses que você planta, começa então um período que é chamado a chuva serôdia. São 3 a 4 meses de chuvas contínuas. Esta é a chuva que vai fazer com que a semente venha brotar e a plantação venha crescer e venha produzir fruto. Então conhecer a Deus não tem a ver com a sua conversão, esse versículo não tem a ver com a sua conversão. Quando você recebeu a semente e aceitou o Senhor. Esse prosseguir em conhecer ao Senhor é uma relação de agora é o seguinte, Ele vai dar o que é necessário para o teu crescimento, até você poder dar frutos, mas se você não fizer a tua parte, e é o que nós vamos falar hoje, isso não vai acontecer. Então esse versículo não é para convertidos, ou o início da conversão, esse versículo é para pós-conversão. Jesus, depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele foi para o céu. Esse versículo é para quem está vivendo o livro de Atos. Agora Jesus foi, agora ele espera que eu faça alguma coisa. Ele, se eu tomar a minha posição de começar a agir, ele vai regar a minha terra, vai me alimentar, e sim, eu vou passar a conhecer e entender mais quem ele é. O que ele está nos ensinando é que prosseguir em conhecer a Deus é necessário para que a obra que foi feita nas nossas vidas, que alguém semeou, alguém foi lá e nos ensinou, para que ela não seja perdida. Amados, vamos lá.
É necessário que nós venhamos a voltar no primeiro amor? Nós não estamos falando sobre isso. O primeiro amor não é aquele sentimento que você tinha lá no início. O primeiro amor que a Bíblia diz é que lá no início você realmente se arrependeu. Você realmente vivia em sinceridade, mesmo ainda falhando, mesmo ainda fraquejando, você tinha uma preocupação em agradar o Senhor em tudo o que você fazia. Esta é a essência. E com o passar do tempo, o cristão vai perdendo isso. Ele mente e nem pede mais perdão. Ele engana e não fala mais nada. Mas lá no começo, como era? Você, não, oh Deus, eu não acredito que eu fiz isso, me perdoa. O primeiro amor é isto. Você está preocupado, não é assim lá no início do relacionamento? Você toma 3 banhos antes de ir na casa da namorada. Você fica preocupado, você vem até vontade às vezes de soltar, né, um arroto, assim, você segura, encolhe, você tem toda a postura para sentar, para comer. O que é isso? O primeiro amor é a imensa preocupação que você tem para não desagradar, para ser perfeito, para ser atencioso, romântico em tudo. Isso é o primeiro amor. É disso que o Senhor está falando. Então ele não está dizendo que nós temos que, obviamente, como cristãos, viver da mesma maneira, mas ter a mesma postura do início da nossa caminhada, onde nós estávamos preocupados com tudo, com o que nós falávamos, o que o que estava pensando. É muito interessante que existe uma grande diferença quando os irmãos recém-convertidos têm dúvidas. As perguntas que eles fazem para nós é totalmente diferente daqueles que já estão na caminhada há muitos anos. As mais engraçadas e as mais puras são dos recém-convertidos. Por quê? Porque eles estão preocupados, eles não querem errar em nenhum detalhe. Já o, entre aspas, crente velho, não está nem aí. As dúvidas deles, os questionamentos deles, na maioria das vezes, são questionamentos mais maliciosos. São questionamentos de injustiça, muitas vezes. Vamos lá. Abra a tua Bíblia agora, vamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3. Entender efetivamente o que desanima o cristão. Primeira Coríntios capítulo 3. Olha o que Paulo vai falar a esta igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. E eu, presta atenção, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Para aqui um pouquinho. Paulo chega para os irmãos em Coríntios, uma igreja que é uma referência. Uma igreja que já tinha, assim, amados, muitos sinais a serem apresentados. Uma igreja consolidada. E Paulo dá uma notícia terrível para essa igreja. Vocês acham que vocês conhecem a Deus? Vocês acham que vocês já estão numa posição elevada? Eu ainda estou dando leite para vocês. Esse texto é conhecido. Eu estou criando vocês com leite porque vocês ainda são muito carnais. Vamos lá. Quando uma criança nasce, qual é o único e principal alimento dela? O leite materno. Não é assim? É o alimento mais nutritivo que existe. Isso comprovadamente. É o alimento mais nutritivo. É o único alimento de um recém-nascido. Único, deveria ser. O único. Claro, algumas mulheres às vezes não conseguem amamentar e hoje, né, criaram-se tantas outras coisas, mas por melhor que possa ser todos aqueles suplementos, aquelas coisas que você dá, nenhum se compara ao leite materno. Nenhum. Presta atenção. O que você acha que vai acontecer se você pegar uma criança e dar leite materno para ela
Aos 5, 6, 7, e vai dando. Aos 10, 15, 20 anos, ele só toma leite materno. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa, esse ser humano que está crescendo? Talvez você não saiba, e eu vou deixar a lição de casa para você pesquisar. Inúmeros problemas no sistema digestivo, no desenvolvimento do cérebro. Inúmeros problemas essa pessoa teria se a sua mãe continuasse só dando leite para ela. Ela vai criando uma série de atrofiações. Mas não é o alimento mais nutritivo que existe? Sim, mas é só para uma fase da nossa vida. Assim é muitos cristãos. Estão querendo ter uma vida e se alimentar daquilo que teve no início e não entende que a vida está seguindo e que você precisa prosseguir em conhecer outras coisas que estão compatíveis ao tempo e à exigência que o Senhor tem sobre você. Mas o cristão para aí e ele passa a sua vida inteira querendo reviver aquele início. Leite é tão raso. É tão insuficiente. Mas Paulo está dizendo assim, eu ainda tenho que cuidar de vocês dando leite. Porque ainda é criança. Não cresceu. Você faz meia dúzia de perguntas. Se for perguntas clichê, ele sabe responder. Qualquer outra coisa não sabe. Este é o problema. O que são as crianças? O que é o problema que envolve isso? Ele vai falar aqui no versículo 3. Porque o quê? Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Eu tenho 2 filhos. Sabe o que eles fazem na maior parte do tempo? Quando eles estão juntos? Brigam. O tempo todo. Por coisas tão bobas. Ah, porque ele pegou meu Danone. Ah, porque ele me empurrou primeiro. Isso é coisa de criança. Raramente eu vejo as pessoas desanimadas dentro da igreja porque estão preocupadas com o reino de Deus. Normalmente elas estão tristes e abatidas porque alguém empurrou elas, porque alguém pegou o Danone delas. Isso é coisa de criança, cheio de briga, contenda, falatórios. É isto. O meu é melhor que o seu. Isto mostra o quanto o cristão ainda está no leite, no início. Ele não prosseguiu em conhecer o Senhor. Ele ainda está nos primeiros passos ali, querendo resgatar aquele sentimento, aquele louvor que deixava arrepiado. Ei, existe algo muito maior do que isso. Nós lemos aqui, alguns meses atrás, o Senhor puxando a orelha do seu povo lá em Isaías. Quando você lembra daquele versículo, que você nem sabe onde está, eis que eu farei uma coisa nova. Nós fomos lá em Isaías ler. Sabe o que Deus está falando? Esqueça o que eu fiz no Egito, esqueça as pragas, esqueça a Páscoa, esqueça o mar abrir, esqueça o maná. Ele está dizendo assim, esqueça o que eu fiz por vocês, porque eu tenho algo diferente, algo melhor, algo novo. Esqueceu o que Deus fez? Sim, Ele está dizendo, esqueça. Eu tenho uma coisa nova, não fica preso. Mas o leite foi tão importante, foi, mas é para um período da sua vida. Você não prossegue em conhecer, e isso vai atrofiando. A primeira característica que ele mostra da infantilidade da igreja é as briguinhas. É os conflitos, as contendas, as desavenças, as indiferenças, as discussões. Olha o versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Tem os preferidos. O meu pastor. Ah, porque o meu pastor. Ah, porque na minha igreja não é assim.
Ah, porque eu me orgulho, porque na minha igreja é diferente. Isso é coisa de criança. Não é assim? O meu pai é melhor que o seu. Ah, mas o meu pai faz isso. Não, mas o meu pai é melhor que o seu. Não é assim? Não é coisa de criança? Mas o meu pai é mais legal que o seu. Mas o meu pai é isso, a minha mãe é isso, a minha mãe faz a comida melhor que a sua. Isso é coisa de criança. E você acha que muda? É a mesma coisa, amados. Porque a minha igreja é melhor, porque o meu pastor é melhor, porque eu não sei o que é melhor, porque o grupo de louvor é melhor, porque isso é melhor, porque olha o que a gente faz, olha o que é isso. Vira uma competição. Eu já fui num seminário de missões, onde o objetivo do seminário era os pastores trazerem as experiências que eles estavam vivendo para ensinar as outras igrejas que estavam vivendo experiências também de missões e aprenderem uns com os outros. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que eu vi lá? Uma competição. Porque nessa ação que nós fizemos aqui, nós conseguimos falar para 820 pessoas. Palavra de Deus. Aí veio o outro. Mas isso aqui que nós fizemos, amados, nós alcançamos 2.800 pessoas. Aí virou uma competição. Uma coisa que era para ser tão pura e tão maravilhosa. Isto mostra a infantilidade. Aí o que ele fala aqui? Olha o versículo 6 e 7. Eu plantei. Desculpa, 5. Porque quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes? Conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei. Alguém regou a semente pós o plantio, mas a chuva serôdia, que é o que vai alimentar a sua vida e vai fazer você crescer, isto não vem do homem. Quem vai te dar o crescimento, quem vai fazer você prosseguir em conhecer, como nós lemos lá em Oséias 6:3, não é o homem. Não fique esperando de mim alguma coisa. Eu não me frustro quando alguns de vocês não conseguem chegar aonde Deus quer. Eu garanto para vocês que isto não me abala, porque não é meu papel. Não é minha responsabilidade. É o meu papel tentar abrir os olhos de vocês, mas não é a minha responsabilidade fazer vocês crescerem. A chuva serôdia, aquela que vai alimentar por meses, que vai fazer você germinar e crescer, não depende de mim. Eu só semeei, ou talvez eu reguei, mas aquilo que é necessário, é Deus que vai te dar por crescimento. Então ele estaria falhando de modo algum. Olha o que ele diz no 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, ao invés de você estar se gabando, estar feliz, contente, porque isso, porque aquilo, você deveria estar a Deus. E não ao homem, e não à igreja, e não ao pastor. Outro dia, eu até compartilhei isso com o irmão, porque eu vi ele preocupado com isso. Eu falei até acho que pro diácono, né? O Rodrigo, quando ele estava indo para a África. Parece bobo isso, mas eu já pensei muitas vezes isso. Quando você encontrar alguém e você for falar uma palavra, não fica pensando assim, mas eu vou falar assim. Isso aí é uma palavra do pastor Diogo, né? Que palavra do pastor Diogo? Você está maluco? Você leu comigo? É a palavra de Deus. Aí a pessoa tem um constrangimento de falar porque ela acha que ela está imitando. Que imitando? Se alguém está precisando aprender algo que você aprendeu, compartilha com esse. O que nós estamos fazendo se não pregando a mesma coisa que Paulo pregava? Se não pregando a mesma coisa que Oséias pregava? Se não pregando a mesma coisa que Jesus pregava? E as pessoas querem ter o domínio e a autoria das ministrações, dos sermões, das pregações. Olha a tolice. Se você pregar essa mesma palavra a alguém que está precisando e necessitando, você não está imitando ninguém, a não ser aquilo que o Senhor espera de você. Isso mostra como as pessoas são imaturas. Estão ainda no leite. Eu quero fazer uma reflexão com você. E eu estou falando para você, principalmente os pais. Mas com certeza, se você não é pai, você é tio, sobrinho de alguém, você já conviveu com criança. Vou fazer uma pergunta para você. E antes de você responder para si mesmo, espere eu terminar a conclusão. Pense num bebê recém-nascido.
meses. Nós temos lá agora na nossa família o Benjamin. Eu vou pegar ele como exemplo. A criança nunca se dá por satisfeita. Você dá um brinquedo para ela, ela se prende ao brinquedo, não é assim? Por quanto tempo? Às vezes segundos, às vezes alguns minutos, mas jamais por dias e horas. A atenção dela e a satisfação dela desaparece rapidinho. Você está preocupado em interagir com ela, entreter ela, e você acha uma coisa que ela dá atenção, ela se prende. Mas vai embora rapidinho, não é assim? Não é assim lá com o Isaac, pastor? Você vai, compra um brinquedo, ela, que legal. O que acontece depois de uns minutos? Não quer mais brincar. Aí, mas você não quer mais brincar com o seu brinquedo novo? Não, não quero. Mas não quero. Você pega o bebê recém-nascido, aí você põe ele no colo, começa a andar, você começa a cansar. Aí você senta, ele chora. E qual é a diferença? A posição no colo é a mesma. Quantas madrugadas eu me perguntei isso? Senhor, mas a posição é a mesma. Porque eu não posso ficar, tem que ficar de pé, não posso sentar. A criança nunca se dá por satisfeita. Pode dar brinquedo, pode dar tudo. Você talvez vai ter algumas frações, segundos da atenção dela, da valorização dela. Só isso. Nada além disso. Não está bom. Ela quer mais. Criança nunca está satisfeita. Me ache uma. Não estou dizendo que não existe. Mas vai ser fora da curva. Nunca está bom. Mesmo que seja uma criança educada, obediente aos pais, ela nunca se satisfaz com uma coisa só. Ela nunca se prende a uma coisa só e fica ali por anos e anos. Com o mesmo... Não, pai, não precisa me dar outro brinquedo, eu já tenho um brinquedo. Você já viu alguma criança falar isso? O que você quer ganhar no Natal da vovó? Nada, vó. Quero o seu carinho e a sua atenção. Conhece alguma criança assim? Não, eu já tenho tudo. Ela quer mais e aumentar ainda mais a sua insatisfação, porque não está bom. E quando ela achar que ela ganhou alguma coisa, o problema é ela ir na escola e ver que o outro ganhou mais do que ela. Acabou. Acabou. Por que o problema de continuarmos ainda a ser criança? Porque criança nunca vai se satisfazer. Pode abrir o mar. Pode matar o maior exército em proteção à sua vida. No dia seguinte, não está bom. Aí é o sol que está muito quente. Aí Deus manda a sombra. Mas à noite também faz muito frio. Deus manda calor. Mas aqui também não tem água. Deus brota a água da rocha. Tá, mas o que a gente vai comer? Vem maná. Mas maná enjoa também, né? Vem carne. Nunca tá bom. Isso é criança, amados. Por que os cristãos estão desanimando? Porque toda criança não se satisfaz por muito tempo. Não importa quão precioso é o que você dá a ela. Ela não valoriza. A maioria dos cristãos estão desanimando porque não aprenderam a amar e nem agradecer a Deus o que Ele já deu. Eles querem mais e a satisfação nunca vai estar ao mesmo calibre e alcance do desejo delas. Nós precisamos prosseguir em conhecer para deixar de ser crianças. Porque a criança nunca se dá por satisfeita. Nunca está bom. Chega na casa, fica numa empolgação. Não, porque hoje a gente vai na casa do irmão Rodrigo. Não, porque a gente vai brincar com a Vitorinha. Vamos, vamos mãe, vamos pai. Chega lá, 10 horas da manhã. A gente almoça. Conversa. Não tem mais assunto para a gente conversar. É 5 horas da tarde. Vamos embora? Não, tá bom. Vamos pedir as pizzas? Vamos pedir as pizzas. E vai. 11 horas da noite. 1 hora da manhã. Vamos embora, né? Fala. Chegaram 10 horas da manhã. 1 hora da manhã. Vamos embora? Não tá bom ainda. A gente nem brincou. Não é assim? Quem não teve filho não sabe o que eu estou falando. Não tá bom. Peraí, cara, a gente chegou aqui 10 horas da manhã, 1 hora da manhã. Não tá bom. Precisa de mais.
Criança nunca se dá por satisfeita. Por isso Deus não quer que nós ficamos como criança. Quando Jesus fala sobre a criança, Ele está falando do primeiro amor, da essência, da sinceridade, da preocupação, da pureza, mas não do que nós estamos fazendo. A nossa relação com Deus. Isto está soterrando o plano de Deus para as nossas vidas. Entenda uma coisa. Agora nós vamos dividir a ministração. O que desanima um cristão? Porque ele não se satisfaz. Ele desanima porque ele não consegue satisfazer a sua alma. Isso é verdade. Agora, só existe biblicamente, eu vou mostrar isso para vocês. Se vocês acharem outra coisa, fique à vontade. Eu não sou o Senhor da verdade. Mas até hoje eu só encontrei uma coisa na Bíblia que satisfaz o homem. Só uma coisa. Só tem uma coisa que faz o homem ficar feliz. Que faz um cristão de verdade se regozijar. Só existe uma coisa em todos os 66 livros que traz plena satisfação. Não é momentânea, é contínua. E, obviamente, sendo satisfeito plenamente, você nunca vai se entristecer ou desanimar. Nunca. Estamos aqui em Coríntios? Vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 13. Para aí. Qual é a única coisa que traz satisfação, alegria, regozijo ao homem? Só tem uma coisa. Só uma. Eu não quero mais desanimar, pastor. Eu não quero mais ser ingrato. Eu quero que a minha alma viva plenamente satisfeita. Feliz com o que o Senhor deu, Ele tirou, louvado seja o Senhor. Eu quero ser como Jó, que não desanima porque perdeu tudo, filhos, dinheiro, saúde, casamento, vida social, perdeu tudo, e ele ainda estava satisfeito. Como é possível? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Olha o que Paulo está falando a esta igreja. Porque nos regozijamos de estar fracos, já explico o que é esse fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Nós já falamos sobre isso, sobre o espinho na carne de Paulo, e quando o texto fala sobre fraqueza, não está falando de desânimo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele explica que fraqueza são tribulações, provações, prisões, naufrágio, espancamento. Isto ele chama de fraqueza. No grego, é isso que significa esta palavra. Não fraqueza de, eu não estou conseguindo vencer, prevalecer. Eu estou desanimado. Não. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando assim, eu estou extremamente feliz, regozijado. Sabe o que está me fazendo extremamente feliz? Olha a loucura. Eu estou extremamente feliz porque eu estou preso. Eu estou sendo espancado. Eu estou sendo humilhado. Mas vocês estão cada vez mais fortes por causa do meu sacrifício. Eu estou feliz porque vocês, o meu desejo é que vocês cheguem à perfeição, mesmo que isto custe a minha liberdade, a minha saúde, as humilhações que eu passo, não importa. A minha única alegria é ver que vocês estão cada vez mais fortes. Vamos resumir isso? O que traz plena alegria e satisfação a Paulo é ele ver que o fruto do seu trabalho, que todo o seu esforço, que toda a sua entrega, que toda a sua renúncia está gerando uma igreja mais forte. Quer um resumo ainda maior do que isso? Ele está feliz porque ele está vendo o resultado da sua obra. Como é que pode alguém estar feliz sendo espancado, preso, apedrejado,
sofrendo naufrágio, picada de serpente mortal, e está feliz, porque o que satisfaz plenamente o homem não é o dinheiro, não é a saúde, não é muitos amigos, não é o lugar onde você mora, não é nada disso. A única coisa, eu vou mostrar, você acha que eu vou mostrar só um texto? Nós vamos ver diversos textos para corroborar com isso. Paulo está dizendo, sabe por que eu estou muito feliz? Porque o meu sofrimento está fazendo vocês ficarem mais fortes. Porque esse é o meu objetivo é que vocês se tornem perfeitos, mesmo que isso custe a minha vida. Quer mais um texto? Vamos avançar um pouquinho. Depois de Coríntios tem Gálatas, Efésios, e aí chegaremos em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Olha isso. Mas que importa? Eu não estou nem aí. É o que Paulo está dizendo. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Tanto faz. Se as pessoas que estão falando de Cristo estão buscando um interesse para ter muitos seguidores e arrecadar e arrancar dinheiro deles, eu não estou preocupado com isso. O que mais me faz feliz é saber que Cristo está sendo anunciado, que a obra está sendo feita, que talvez mesmo por interpretação ruim ou por interesses terríveis, a vontade de Deus está sendo cumprida, a obra está sendo feita. Sabe qual é o ponto em coincidência desse texto com o que nós lemos em Coríntios? A obra de Deus. Sabe o que realmente trazia alegria e satisfação ao apóstolo Paulo? A obra de Deus. Mesmo a obra de Deus custando prisão, sofrimento, dor física, ele era um homem plenamente satisfeito. Mesmo Jó com uma chaga, que só sobrou um pedaço de telha para raspar e coçar, a notícia que os seus filhos morreram, que ele faliu, que os amigos o abandonaram, que a sua esposa deu as costas para ele, sabe o que fez esse homem não desanimar? Porque ele sabia que era a vontade de Deus se cumprindo sobre a vida dele, que Deus estava fazendo a sua obra. O que faz um homem ser plenamente satisfeito, queridos, é você estar sendo útil para Deus. Sabe por que o cristão está desanimando? Porque o tempo está passando e ele tem plena convicção de que ele está se tornando inútil. E isso é exatamente a oposição daquilo que anima o cristão, que faz ele se regozijar e se alegrar. O que faz um cristão feliz e plenamente satisfeito é saber que ele está sendo um instrumento de Deus, mesmo que custando a sua vida, para que outros cheguem à perfeição. Não importa como isso está sendo feito, se quem está pregando está de bermuda ou de chinelo, contanto que Cristo esteja sendo conhecido. Não somente isso, está em Filipenses. Agora vai ao capítulo 2, nós estávamos no 1, né? Capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Olha mais uma coincidência, não é coincidência, mas são princípios. Versículo 17 do capítulo 2 de Filipenses. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo nisto mesmo. Se para vocês crescerem, se para a fé de vocês serem consolidadas, eu preciso ser oferecido como um sacrifício, como alguém que vai sofrer, ser penalizado, vai ser espancado o tempo todo, eu estou feliz. Se você não está entendendo, a única coisa que traz plena satisfação ao homem é quando ele começa a se entregar pelo próximo, para que o próximo cresça. Eu não combinei nada com o Dri. Mas a gente cantou o que aqui? Para ter mais dele, mais de ti, tem que ter menos de você e de mim.
Para conhecer mais a Deus, para ter a tua alma plenamente satisfeita, você tem que se esvaziar. O cristão quer conhecer mais a Deus, quer ter mais experiências com o Espírito Santo. O cristão, ele quer crescer sendo extremamente egoísta, soberbo, desviando-se do homem que está à beira do caminho, meio morto. Não vai, querido. Não vai. Isso é coisa de criança. Eu fazia isso. Meu pai me ensinou de uma forma muito dura, mas foi eficaz. Eu ganhei um saco de fandangos. Aí eu chegava na casa dos meus primos, tinha lá 897 crianças. Aí eu tirava o saco, chegava na frente de todo mundo assim, que nem o Kiko, né? O Kiko era assim, né? Ah, não, é meu. Foi meu pai que me deu. E eu ficava comendo. Quando meu pai via isso, ele catava o saco da minha mão, ele dava para todo mundo, e eu chorando de raiva. Aí voltava na minha mão, tinha só um pouquinho. Falei, agora eu não quero. Então tá bom, vai de novo aí, pega aí. E dava para todo mundo. Se você não aprender a dividir, você não merece ter. Simples assim. Você acha que eu nasci com um coração voluntário? Eu era mais egoísta que você, amados. Muito mais egoísta que você. Eu preciso entender que a única coisa que vai trazer satisfação na minha vida é ver o próximo crescendo pelo meu sacrifício. Você entende porque Deus, lá no capítulo 2, ele fala assim, não é bom que o homem viva só. E você acha que é só casamento? Que isso é casamento? O homem não foi feito para ser egoísta e pensar só nele. Ele não vai encontrar descanso para sua alma. Ele não vai encontrar satisfação na sua vida. Ele não vai encontrar alegria em nenhum momento da sua vida se ele pensar só nele. Porque o cristão está desanimando? Porque ainda é criança que só se preocupa consigo mesmo, só está interessado em você mesmo, só pensa em você, só você, e o que importa é você. Nada te satisfaz. Nada é suficiente para você. Nada está bom para você. Isso se reflete em tudo. Uma camisa não é o suficiente para você, você tem que ter 80. A palavra que você está recebendo vai chegar uma hora que também não é mais suficiente. O Diogo deu uma caída aí, né? As palavras antes tinha mais. Nunca vai ser bom para você. Estão falando que esse Jesus aí é o Messias. Até parece que ele é o Messias. Se ele fosse profeta, ele não deixava essa meretriz tocar nele. Isso é coisa de criança, amados. Por que o cristão está desanimando? Porque ele não prosseguiu em conhecer. Ele ficou naquele Jesus te ama, no evangelho do Jesus te ama, porque Jesus te ama, é a única coisa que ele sabe fazer, é a única coisa que ele faz, e aí ele pega na mão das pessoas e fala, Jesus te ama, ele quer mudar a sua vida. Como inclusive essa semana eu falava, pastor Zé Pereira, fazendo a obra lá no Nordeste, chegou no lugar, veio falando da palavra e tal, e aí o homem pegou e falou assim para ele, lindo, bacana, comovente. Mas acho que era, talvez eu erro aqui, eu vou errar aqui no prazo, mas era uma coisa absurda assim. Mas faz 7 meses que não chove aqui. Esse é o nosso problema. Então, seu Deus é tudo isso, resolve aí pra gente. Aí ele pegou, foi lá fora, e isso está filmado, amados. Meu amigo Anderson tem esse filme, foi ele que filmou. Foram lá fora e começaram a orar. 10 minutos, 15 minutos, ele foi orando, daqui a pouco começou uma ventania e começa a chover. Aí aquelas pessoas começam a olhar para ele e falam assim, então agora a gente vai voltar para dentro da casa e a gente vai terminar a palavra. Entende? Que para o Senhor, e por que, o Zé Pereira, não, amados, tem comunhão com Deus, porque ele vive uma vida de renúncia. Por isso Deus usa a vida dele. Por que Elias era tão excelente? Por que esses grandes profetas são grandes homens de Deus? Moisés deixou a família para trás, foi lá para cuidar de um povo ingrato. Se não é o sogro dele levar a família dele, ele vivia o resto da vida sem a mulher e os filhos, com saudade, coração apertado, mas ele estava preocupado em cuidar de um povo duro de coração, que não estava nem aí para ele, que queria a morte dele o tempo todo.
É por isso que ele conhecia mais de Deus. É por isso que ele prosseguiu em conhecer a Deus. É por isso que ele falava com Deus face a face. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Sabe o que é andar com Deus, querido? É um nível de intimidade. Ele andava com Deus. E aí, como é que estão as coisas lá no céu? Ah, o diabo tá louco, ele tá fazendo isso. É mesmo? É mesmo. Tá precisando de alguma coisa? Deus, conta comigo. Não, eu estou planejando um negócio, eu já vou te contar. Um projeto legal. É mesmo? Tá, mas estamos aí e tal. Bom, tem que ir, porque tem que cuidar das crianças. Vai lá, vai lá. Amigo, andava com Deus. Um dia Deus falou assim, preciso fazer uma coisa, só tem uma pessoa com quem eu conto. E você acha que Noé tinha uma vida fácil? A Bíblia diz que o tempo de Noé era muito pior do que os tempos de hoje. E ele criou 3 filhos, extremamente obedientes e tementes a Deus. Obediente ao seu pai. Que convenceu as suas noras a entrar na arca junto com ele nesse projeto louco. Um homem que num tempo infinitamente pior do que o que nós estamos vivendo, criou 3 filhos na presença de Deus. Você acha que isso foi fácil? Foi sacrifício. Está em Filipenses? Vamos em Colossenses, o próximo. Capítulo 2. Olha isso, preste atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo, eu estou feliz, mesmo estando distante de vocês, preso, sofrendo, porque eu estou vendo que vocês estão crescendo. A alegria do apóstolo Paulo, a satisfação do apóstolo Paulo, não eram as revelações que ele tinha da parte de Deus, por mais excelentes que elas eram. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo falando assim, olha, o que me dá plena satisfação, alegria e regozijo, é porque eu estou conhecendo a Deus como ninguém até hoje conheceu. Não, ele nunca falou isso. Você sempre vai ver o pleno regozijo, a plena satisfação, a alegria mais profunda da vida de Paulo é porque ele via que os frutos do seu trabalho estavam sendo gerados. Porque as vidas estavam sendo alcançadas. Porque o reino estava sendo feito, mesmo que isso estava custando toda a vida social dele, a saúde dele. O que traz satisfação ao homem, só tem uma coisa que traz satisfação ao homem. É quando ele é um instrumento útil nas mãos de Deus. Você pode ser útil para sua família. Você pode ser útil para o mercado de trabalho. Você pode ser útil para a empresa que você trabalha. Isso não vai te trazer plena satisfação. Momentânea, mas não plena. Só tem uma coisa que vai te fazer plenamente feliz. É quando você vê que Deus está usando a sua vida para transformar outras. Ah, mas eu não sei o que falar. Você jamais poderia falar isso se você nunca tentou. Abre a tua boca para você ver. No começo desse ano, né? Bem no início da pandemia, o diácono Rodrigo, o Digão, estava lá na África. E ele testemunhou uma coisa para mim. O rapaz, o pastor Anacleto me jogava nas fogueiras lá para pregar, né? E aí começou a pregar, começou a falar. Aí ele começou a se espantar. Rapaz, como eu sei da Bíblia, eu não sabia que eu sabia tanto. E ele começou a falar isso, e os irmãos, que bênção, que maravilha. Mas se você não fizer, você vai ficar com esse discursinho aí, mas eu sei tão pouco, né? Ah, eu não sei como falar. Ah, eu não sei como agir. Sendo que a própria palavra do Senhor diz que se nós abrirmos a nossa boca, Ele vai encher. Aí a gente dá uma desculpa. De que ainda nós não temos condição disso. Você nunca vai estar satisfeito. Se você não viver desta maneira, queridos, entendendo que a única alegria que nutre a alma do homem é quando ele está no centro da vontade de Deus, sendo um instrumento de edificação para a vida dos outros. Você duvida disso?
Você sabe, isso é bíblico, nós vamos ler, não fui eu que inventei. Só tem uma coisa, uma única coisa. A Bíblia diz que só teve um momento na vida de Jesus que ele ficou plenamente satisfeito. Quando ele ressuscitou Lázaro, não. Ressuscitar um homem? Não deixou Jesus satisfeito? Não. Quando ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas? Não. Já sei. Quando ele ressuscitou? Não. Não. Quando ele recebeu, ele estava lá no batismo e o Espírito Santo tomou ele, aí ele começou a... Não. Quando ele curou cegos? Não. Só tem uma coisa, uma única coisa que a Bíblia diz, que deixou Cristo plenamente satisfeito. E não foi sinais, prodígios, curas, milagres. Andar sobre... Não, o dia que ele andou sobre as águas, ele... Não. A Bíblia não diz que ele ficou plenamente satisfeito. Abra tua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Se tiver diferente na sua Bíblia, você fala. Isaías 53, 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A única coisa que satisfez Cristo nesta terra foi quando ele olhou para Pedro, foi quando ele olhou para João, foi quando ele olhou para os servos dele e falou assim: valeu a pena. Não foi milagre, não foi cura, não foi multiplicação, não foi andar sobre as águas, não foi vencer o diabo, não foi vencer o inferno. Foi quando ele olhou e falou assim: valeu a pena o meu sacrifício. Foram só 11, mas valeu a pena. São 11 que tiveram a sua vida plenamente transformada. A única coisa que a Bíblia diz que trouxe satisfação a Cristo é a mesma coisa que Paulo está falando. É quando vidas são transformadas através de você como instrumento de Deus. Aí você quer achar satisfação na bênção, no emprego que Deus deu, na porta que se abriu, nisso, naquilo, no relacionamento, no namoro, no casamento, nos filhos, na igreja, no ministério, nunca vai estar satisfeito, porque isso não traz satisfação. Se Jesus foi satisfeito por uma coisa só, se Paulo está dizendo que a minha alegria é mesmo que isso me custe a minha vida, mesmo que eu tenha que ir para a cruz, mesmo que eu tenha que carregar todos os pecados da humanidade, quando eu olhar e ver que valeu a pena, que gerou fruto, que eles vão entender e levar esse evangelho pelo mundo inteiro, isso trouxe plena satisfação a Cristo. Mais de ti, menos de mim. Ele pagou com a vida, mas morreu plenamente satisfeito. O que desanima o homem? Porque ele não vê sentido, ele não vê propósito na sua vida. Ele trabalha e não chega a lugar nenhum. Ele luta e não chega a lugar nenhum. Ele constrói e não chega a lugar nenhum. Ele acorda de manhã, faz isso, e há anos ele está fazendo isso, e ele está querendo achar satisfação nisso. Por isso que ele desanima. Isso, amados, nunca vai trazer satisfação a você. Nós precisamos crescer, deixar de ser crianças e entender que essas briguinhas, esses conflitos com quem está próximo a você é oposição ao que Deus espera. Você deveria estar lutando para a edificação dele e não trabalhando para o destruir. Está aqui, ó, Isaías 53, 11. Está aqui. A única coisa que trouxe satisfação para Cristo
Foi quando ele viu que Pedro entendeu a mensagem e agora estava disposto a dar a sua vida pelo evangelho. Agora eu posso ir embora. Agora vocês entenderam. Agora eu sei que vocês não vão abandonar esse evangelho pelo caminho. Agora vocês vão dar continuidade. É o que traz satisfação à alma de um cristão. O desânimo é porque o cristão ainda não entendeu. Ele é egoísta como uma criança, que só pensa nele mesmo, que nada satisfaz ele. E ele quer cada vez mais coisas, mas não quer dar nada para o Senhor. Nada para o Senhor. A única coisa, amados, que satisfez a alma, ele fala assim, o trabalho da sua alma, ele verá e se dará por satisfeito. Valeu a pena? Olha o que Pedro se transformou. Olha o que Paulo deixou por amor de mim. Olha o que eles fizeram por me amarem. Olha quantas vidas foram alcançadas porque entenderam a mensagem. Foi a única coisa que trouxe satisfação a Jesus Cristo. E como nós lemos diversos textos do apóstolo Paulo, também era a única coisa que trazia alegria para ele. Porque ele sabia que o sofrimento dele estava trazendo edificação na igreja. As pessoas estavam crescendo. Fique à vontade. Não é obrigação. Você pode continuar aí lutando para encontrar sentido à sua vida. Até dentro da igreja. Até se usando de artifícios bíblicos. Mas eu garanto a você que você nunca vai ser satisfeito. Se você não entender que você veio a esta terra para causar edificação. Esta é a obra do Senhor. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida, como Paulo, como Cristo, vai receber abundante vida, satisfação plena, alegria plena. Cristãos desanimam porque são ainda crianças, porque não querem crescer, porque não querem prosseguir em conhecer a Deus, porque não querem crescer e assumir responsabilidades. O que diz em Apocalipse 10? Apocalipse 10 é o único capítulo do livro inteiro de Apocalipse que Deus para e fala com João. Ele come um livro que é doce na boca, mas amargo no ventre. É a palavra de Deus? Não, porque a palavra de Deus é o contrário. No começo é maravilhoso, mas depois fica amargo. O próprio texto mostra, na continuação, Deus fala assim, João, você está preso? Estou. Por que você está preso? Estou preso por tua causa, Senhor. Se vira. Você tem que levar esta mensagem para 7 igrejas. Vai nadando, vai voando, se vira. É sua responsabilidade. E aí ele vem nos ensinar que quando nós nos convertemos, não tem responsabilidade mesmo. Não tem responsabilidade. Toda palavra te toca, o louvor te toca, você foi alcançado, mas depois de um tempo, começa a descer e agora começa a ficar amargo. Por quê? Porque agora ele espera de você alguma coisa. Porque agora você tem responsabilidades. Porque vidas foram mortas, homens se sacrificaram para esse evangelho chegar até você. E agora você só pensa em você? Deus começa a cobrar isso. E para um homem que está preso por causa do Senhor, ele fala assim, se vira. Você tem que levar essa mensagem para 7 igrejas. É sua responsabilidade. Você acha que é só receber a revelação e ficar aí? Se vira. Mas como que eu vou fazer isso? Se vira. É seu papel. É sua responsabilidade. É por isso que com o passar do tempo, vamos chamar assim, aquele constrangimento não é mais um constrangimento de que, nossa, como ele me ama. É um constrangimento, Senhor, eu sei que eu deveria estar fazendo. O Senhor sabe que eu te amo. Aí o Senhor olha para você, então por que você não está fazendo nada? Não está cuidando das minhas ovelhas? Mas o Senhor sabe que eu te amo. Então por que você não está trabalhando? Não, eu não estou trabalhando, mas o Senhor sabe que eu te amo. Tá, então por que você não está cuidando das minhas ovelhas? Olha como mudou.
O cristão desanima porque ele não está sendo mais útil, porque ainda é criança, porque não cresce, porque não entendeu a sua responsabilidade e fica ainda tentando achar satisfação em alguma coisa. A única coisa que traz satisfação ao homem é ver o fruto do seu trabalho, é ver que vidas estão sendo alcançadas por Deus, por causa da tua boca, por causa dos teus pés, por causa do teu esforço, por causa da sua dedicação e da sua entrega. Isto é bom para você mesmo. Isso é o que faz você não desanimar. Quando você ouvir pessoas falando, olha, eu já desisti e eu já tentei desistir várias vezes. Se não fosse você ser um instrumento de Deus, eu já teria abandonado a fé cristã. Isso traz satisfação. Eu garanto para vocês que todo o resto, que talvez você ache, dinheiro, posição, não traz satisfação. É como um presente dado a uma criança, acaba rápido, muito rápido. É o que o Senhor espera de nós. Amém? Vamos orar? Deus, a tua palavra é clara em mostrar que o regozijo, a alegria, a satisfação, ela só vem, ela só é revelada e entendida em nossas vidas quando nós estamos, Senhor, entregues a Ti. Entregues ao Senhor. Plenamente, Senhor, satisfeitos seremos quando nós estivermos vivendo a Tua vontade, sendo um instrumento nas Tuas mãos, a causar transformação e mudança em vidas e famílias, Deus. Que a satisfação do homem, que a satisfação do cristão está em, oh Deus, entregar-se pelo próximo. Foi o que trouxe satisfação a Cristo. Foi o que fortaleceu a alma do Senhor nos momentos mais difíceis. Foi Ele ver que valeria a pena. Que poucos, mas frutos preciosos seriam gerados através da sua entrega. Foi o que mudou a história das nossas vidas, Deus. Oh, Pai, que possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que ao invés de lutar pela posição que lhe era devida, Ele aniquilou-se a si mesmo, para que o mundo tivesse uma chance de ser reconciliados com Deus. E foi isso que trouxe plena satisfação, regozijo, sentimento de dever cumprido e alegria plena. Não foi ouro nem prata, não foi conquistas e um nome reconhecido,